Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutores. Tudo bem com vocês? Estão felizes, sim ou não? Muito conhecimento relevante, sim ou não? Muito legal, eu estou muito feliz de estar aqui. Minha primeira vez nesse palco. E digo de passagem, é um palco que eu respeito muito. Estava falando isso ali agora. Eu acredito muito no que nós estamos construindo juntos. A medicina funcional integrativa não é ilha. A gente precisa nos unir, não só os profissionais, mas o paciente também. E nós temos criado essa narrativa lá fora. Então, quero agradecer a oportunidade, que o Grupo TGPM me dá de conduzir uma conversa que vai responder cada pergunta que você fizer da perspectiva de negócio a partir do momento que você sair aqui do Frei Caneca. Esse conhecimento aqui está borbulhando na sua mente. E aí agora você precisa colocar isso em prática. E vai surgir várias perguntas na face de vários desafios. E nós, com esse painel, eu quero que você fique aqui com a gente, vai ser rápido, a gente vai ser objetivo, mas a gente vai te dar respostas que vai conseguir fazer você colocar em prática. Tá bom? Esse é o nosso combinado. E eu quero começar fazendo uma pergunta. E essa pergunta ela é bem simples, fiz para a doutora Lorena ontem lá no stand, e a pergunta é a seguinte: qual é o propósito da sua empresa? De outra forma, a mesma pergunta seria: para que a sua empresa existe? Se essa resposta não está na ponta da sua língua, você está perto de se perder no caminho, como vários colegas de vocês se perderam. Não se trata de um branding para venda, se trata num branding de revelar o propósito da sua profissão. Você dedicou tanto para realizar algo, Você buscou conhecimento para realizar um propósito. E você precisa colocar isso em prática. E nós vamos responder essa pergunta junto com você hoje. Quero trazer aqui o propósito da TGPM. Se colocarem na tela aqui meu slide. Aqui, deixa eu voltar. Opa, como que volta? Está no primeiro slide e não passou. Tá ótimo. Na verdade, o primeiro slide é exatamente esse aqui, ó. Este é o propósito do Grupo TGPM: médicos eficientes, sociedade saudável. Nós acreditamos muito em uma sociedade saudável a partir da transformação que está acontecendo aqui hoje. Nós acreditamos nisso. E nós nos posicionamos para somar força com vocês, gerando eficiência para médico. E para nós, o que é eficiência? Nós trabalhamos muito ao longo de 10 anos, identificando todos os desafios, e nós criamos uma jornada, chamada Jornada do Médico CEO, que é basicamente o tema da nossa conversa aqui hoje. E antes de eu convidar os meus colegas que vai conduzir essa conversa, eu quero que você assista um vídeo bem rápido aqui, que vai traduzir ainda mais qual que é a essência dessa conversa nossa hoje. Por gentileza, pode passar. Esse é você. Após longos anos de estudos, se formando em medicina, realizando o sonho de ser médico, descobrindo a paixão pelo cuidado, com brilho nos olhos ao atender o primeiro paciente e a certeza de que escolheu o caminho certo. Esse é você, percebendo que a medicina vai além do jaleco, que não basta apenas cuidar, é preciso gerir, empreender, é preciso sustentar o sonho. É aí que surgem novos desafios. Como precificar corretamente sua consulta? Como atrair e fidelizar pacientes? Como organizar a clínica sem se perder em planilhas? Como crescer sem se esgotar no processo? Este é você, vendo colegas crescerem e se perguntando: será que eu vou conseguir? Sim, você consegue, mas não precisa fazer isso sozinho. Conte com o Grupo TGPM. Construímos um caminho para guiar você, médico, em uma jornada organizada, com processos, com tecnologia e com a coragem de quem sabe o quanto esse sonho nos move. Essa é a nossa missão. Aqui, a gente acredita no seu sonho e constrói lado a lado. Com dados, com método, com dedicação. Vamos juntos construir o seu futuro, com estrutura e resultado real.
Grupo TGPM, Médicos Eficientes, Sociedade Saudável. Muito legal. A pergunta é: vamos juntos construir o seu futuro? E é isso que nós vamos responder aqui nesse painel. E eu quero convidar aqui algumas pessoas muito especiais, a começar por ele, né? O nosso CEO, que eu costumo dizer que ele ocupa exatamente a cadeira de um CEO, que não é nem o tático e nem o operacional, é aquele que conversa sobre futuro. Daqui a 5, 10 anos, tenho provocado essa conversa com ele diariamente. Renildo Flores, salve de palmas, senhoras e senhores. Boa tarde a todos, obrigado por nos aguardar até essa hora. Daqui a pouco falamos mais um pouquinho, tá bom? Pode seguir aí. E eu quero convidar também ela, que tem uma história maravilhosa hoje, médica e diretora de operações do Grupo TGPM, Carol Reis. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. E ele que tem o processo comercial no seu DNA, conduz toda a operação comercial do Grupo TGPM, já esteve com vocês ontem e vai contribuir também para essa conversa. Kevin Augusto, com vocês, senhoras e senhores. Se assente aí, meu camarada. Tranquilo? Vamos começar essa conversa trazendo significado. E eu quero direcionar primeiro para o Renildo, fazendo essa provocação, né? Nós estamos trazendo aqui um entendimento de jornada do médico CEO. E você, na condição de CEO, eu queria que você traduzisse para nós essa expressão, né? Que é tão curta e fala muito. Na sua perspectiva, o que é ser CEO? Boa tarde a todos. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar, quando a gente pensa em ser CEO, CEO de quê? Né? Nós estamos aqui majoritariamente com empresários, pequenos ou médios empresários e nenhum grande empresário, provavelmente. Um grande empresário, como um Banco Itaú, por exemplo, que tem um dos CEOs mais bem pagos do Brasil, provavelmente o mais bem pago, onde um CEO recebe anualmente em torno de 300 milhões de reais. E as pessoas se perguntam, como pode um profissional, uma única pessoa, ser remunerada nesse nível? Tá? E eu respondo para vocês. Quando o Lucas fala que, e ele já falou isso mais de uma vez, que ele me considera de fato um CEO e não um sócio ou proprietário de empresas, é porque eu sempre me preocupei com os 3 pilares de um executivo. CEO, gente, leia proprietário. Das nossas empresas, do porte que elas são e da empresa de vocês, do porte que é, não importa se você é médico, você decidiu ser empresário. E quanto empresário, você tem que ser CEO desse negócio. Enquanto CEO, você precisa basicamente cuidar de 3 coisas. Parece generalismo. Você precisa cuidar de estratégia, você precisa cuidar de pessoas. E eu poderia falar que você precisaria preocupar com faturamento, mas eu prefiro falar que você precisa preocupar com o lucro que o seu negócio dá. Empresa que não dá lucro, não faz sentido sentir a dor. E aí, quando eu falo de estratégia, Lucas, parece um negócio genérico, né? Mas vamos pensar o que seria estratégico para a maioria de nós aqui ou para a maioria de vocês. Para você saber se você está preocupado com a estratégia, se você está sendo CEO do seu negócio e responsável por ele. Eu imagino que aqui pode ser que tenha muitos médicos que atendem plano de saúde. E ali chegam muitos pacientes do plano de saúde. E a primeira coisa que as pessoas constatam, quem consulta pelo plano de saúde não compraria um tratamento. Engano. Provavelmente é bem melhor atender esse paciente do plano de saúde do que atender o paciente que seria do SUS, porque esse definitivamente não vai comprar. Então, se você está pensando numa forma de fazer negócio com esse paciente, mesmo que ele tenha vindo do plano de saúde, você está pensando em estratégia. Agora, quando é que você está pensando pessoas? E agora eu não estou falando de você cuidando dos seus pacientes, eu estou falando de você cuidando das pessoas que trabalham com você. Qual a preocupação que você tem na hora de contratar uma secretária, de contratar uma enfermeira, de contratar uma gerente, uma coordenadora de clínica?
Se você tem pouca, se você contrata assim, eu contratei a filha da minha paciente, ou eu contratei, a minha esposa trabalha aqui na recepção e é administradora da minha clínica. Talvez você não está sendo o CEO do seu negócio no pilar pessoas. E no pilar lucro, quando você não está preocupado com precificação, por exemplo, quando você fala assim, está todo mundo cobrando R$200 para fazer uma vitamina D, eu vou cobrar R$200 também. Está todo mundo fazendo tisepatide, entregando o frasco, a ampola ou a seringa de tisepatida para o cliente levar para casa, eu vou fazer também. Você não está pensando na estratégia, porque você está dando crédito para o produto e não crédito para você enquanto profissional. Então, só resumindo, Lucas, para mim o verdadeiro papel do CEO é esse, é preocupar com a estratégia, preocupar com as pessoas e preocupar com a rentabilidade e crescimento do seu negócio, porque negócio que não cresce, fecha. Maravilha. E provocando o Kevin, que está com a gente desde o início das nossas operações, né? Nossa história, a gente criou um nome, né, chamado Jornada Médico CEO, mas não é uma frase, né, é uma história de mais de 10 anos sendo construída. E você que teve desde o início, você consegue ver exatamente isso que o Renildo falou, né? Estratégia, pessoas e rentabilidade na história da marca Integrative. E eu queria que você trouxesse a sua perspectiva, né? De rentabilidade, de processo comercial, de venda, de crescimento, um pouco daquilo que nós fizemos na prática. Você que está desde o início, eu queria que você trouxesse essa perspectiva para a gente. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, a gente precisa sempre entender, eu falei um pouco sobre isso, né? Mas eu vou resgatar para ficar na memória de vocês e a gente conseguir conduzir. Eu preciso entender a jornada que meu paciente faz dentro da clínica. Esse é o primeiro ponto. E não existe rentabilidade, não existe consulta se eu não estiver com o paciente dentro da clínica. Então, eu vejo que um pilar muito importante é captação. Mas, eu vou falar para vocês, como agora operador comercial, que o problema de vocês não é captação. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Sabe por que não é captação? Porque a gente não tem um controle do paciente que busca pelo seu serviço de forma orgânica. Então, o meu problema, num primeiro momento, por que não é captação e é conversão? Porque eu não preparei o meu time para converter. A gente vivenciou isso na pele, né? A gente começou a definir papéis dentro da nossa operação, começamos a treinar essas pessoas, começamos a colocar meta para essas pessoas e a coisa virou. A gente simplesmente dobrou de tamanho em uma clínica que já tem um faturamento e uma rentabilidade muito boa. Então, se eu deixo aqui uma mensagem, né, nesse primeiro momento, é que vocês olhem para a conversão. Olhem para o dinheiro que a gente tem deixado na mesa. E, mais uma vez, eu não posso perder a oportunidade de falar da ética, né? Eu estou deixando dinheiro na mesa, mas, acima de tudo, eu estou deixando de resolver um problema do meu paciente, eu estou deixando de entregar qualidade de vida para o meu paciente, eu estou deixando de entregar longevidade para o meu paciente, e é o que vocês vieram buscar aqui. Só que o conhecimento técnico-científico, ele é para dentro do consultório. O conhecimento sobre essa jornada do médico CEO é para o seu negócio. Então, resgate uma frase que eu disse ontem. Vocês cuidam muito bem da saúde do seu paciente, não é sobre isso que a gente vai falar. É sobre cuidar da saúde do seu negócio e que muitas das vezes vocês não olham para isso. Exatamente isso que a gente percebe, né? A provocação que nos trouxe a esse painel, a Jornada do Médico CEO, é olhar para vocês, conversar com vocês no nosso stand e ver esse desejo de colocar em prática e a dúvida, né? Por onde começar. E o Kevin traz essa perspectiva, né, de apresentar a medicina integrativa, apresentar as terapias nutricionais injetáveis, de forma com que as pessoas sejam atraídas, e essas pessoas entrando, Carol, dentro do nosso funil, né, vamos dizer assim, dentro da nossa pipeline, ele não pode se perder lá. E aí, para isso, a gente entra, talvez, nesse pilar que o Renildo traz. Para não perder e se desorganizar, como a gente falou no vídeo, é preciso mais do que boa vontade. E eu queria que você trouxesse, assim, respondendo o que é preciso para que essa demanda que está entrando na clínica não se perca, que não vira uma confusão ali e acaba não conseguindo entregar o resultado. Boa tarde, gente. Quando a gente olha ali para dentro das nossas clínicas, dos nossos clientes, eu sempre falo muito do pilar pessoas. Por quê? Dentro de pessoas, eu também vou olhar para os processos que as pessoas estão desenvolvendo.
Ah, mas eu não tenho processo dentro da clínica. Você tem. Talvez ele não está estruturado, talvez ele não está desenhado, talvez ele não está da melhor forma possível. Provavelmente porque você não está cuidando e olhando para pessoas. Porque são as pessoas ali da clínica, do seu ambiente ali, que estão criando os processos. Porque se você não criou, se você não desenhou, se você não treinou, se você não acompanhou, os processos eles existem de uma forma ou de outra, porque todo mundo precisa de processo para trabalhar. O processo pode estar na cabeça do seu colaborador, mas eles existem. Então, quando a gente está acompanhando ali, eu acho que os processos alinhados às pessoas, eles são fundamentais, não só para serem implementados, mas para serem acompanhados. A grande sacada é o acompanhamento disso. O que está acontecendo? Você olha ali como CEO do seu negócio, você olhou para a estratégia, você desenhou uma estratégia e você engavetou ela? Ou ela está clara para as pessoas que te acompanham? Porque, às vezes, está na sua cabeça, está na nossa cabeça, né? Eu desenhei a estratégia, vou entrar para dentro do meu consultório e vocês se virem aí e colocam a estratégia para rodar. Espera aí. Quem são essas pessoas que estão acompanhando? Cadê o processo? Você está acompanhando o resultado disso? Você está olhando para o indicador? Você olha ali, você consegue ter essa visão, né? Fala de funil. Você consegue ter essa visão de olhar ali onde meu paciente está? O que ele está fazendo? Ele está me acompanhando? Ele está acompanhando aquilo que a gente desenhou para ele? Eu consigo ver isso onde? Porque a gente só consegue, eu só consigo entrar para o consultório e atender meu paciente e ser a melhor médica possível para ele, entregando qualidade técnica, quando eu alinho isso, quando a gente tem essa mentalidade de ser CEO do próprio negócio, da própria clínica, porque isso está alinhado, eu acompanho o resultado, eu acompanho o dado, eu acompanho aquilo que me faz seguir o propósito da clínica. Porque o propósito é um só. Todo mundo aqui que formou, gente, nós formamos em medicina para ajudar as pessoas. Mas para ajudar as pessoas, a gente escolheu um caminho, que é ter uma clínica, um consultório, um negócio, e eu preciso que ela seja saudável para eu conseguir entregar. Dentro do pilar pessoas, eu não posso, eu olho sim, né, para os meus colaboradores, para os prestadores da clínica, mas eu não posso esquecer que os meus pacientes são pessoas, que eu tenho que olhar para eles o tempo todo, porque são eles que fazem a coisa andar. E ele só anda quando eu entrego resultado. Então, a gente fala de rentabilidade, processo, de tudo isso. Isso precisa sim, mas a fala do Kevin muito conveniente e muito correta, no meu ponto de vista, sobre a ética disso. Porque eu vou aumentar a rentabilidade a qualquer custo? Não. E como que eu vou aumentar a rentabilidade? Como eu vou fidelizar e encantar o meu paciente comigo? Entregando resultado para ele. Então, não adianta nada eu tentar entregar a rentabilidade de qualquer forma se eu não estou entregando resultado. No primeiro momento vai dar certo, ele não vai voltar nunca mais. Porque você não deu resultado para ele. Ele foi te procurar porque ele queria um resultado na saúde dele. Então, a gente só vai conseguir ser médico dentro do consultório quando isso estiver alinhado. Porque aí, nesse momento que a gente consegue ser CEO e organiza tudo, a gente fecha a porta do consultório e lá dentro não tem funil de venda rodando, não tem indicador ali passando na minha frente. Eu tenho o meu paciente, o resultado que eu vou entregar para ele, e quando eu sair dali, por trás do jaleco, eu olho para esses dados e eu acompanho. Legal. O Renildo, eu queria te provocar, baseado na fala da Carol, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse ponto, que talvez seja o maior fantasma por trás da palavra CEO para quem é médico, né? Talvez, eu falo talvez, mas eu poderia afirmar, porque a gente conversa com vocês lá no stand, e alguns são bem francos. Poxa, eu não formei para isso, né? Eu formei para ser médico. Eu não quero ser CEO. E, pelo contrário, ontem conversando com a doutora Lorena, ela falou assim, me chama de CEO, eu amo esse nome, mas na hora que eu entrar para o consultório, eu quero ser médica. E aí eu queria falar com você, Renildo, que é CEO de vários negócios, né? Então, assim, eu imagino que a sua rotina, ela é uma rotina bem agitada. E aí você, entendendo o dia a dia desses profissionais, eu queria que você trouxesse essa perspectiva de estruturar a rotina de um médico CEO. Né, de entender como que vai ser na hora que ele assumir esse papel. Ser dono do seu próprio negócio, parar de falar de medicina, parar de atender paciente e ficar só olhando gráfico, relatório, tomando decisão estratégica, ou isso pode ser conciliado? Eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista nesse ponto. Lucas, do ponto de vista lógico, não faz sentido algum um único profissional
ele usando os seus braços, o seu trabalho, o seu intelecto, ser remunerado em 300 milhões de reais ao ano. Portanto, para você ser CEO do seu negócio, não é a técnica que você vai fazer, é a sua mentalidade. A mensagem que nós queremos passar aqui é que você tenha uma mentalidade de empresário. Não necessariamente essas coisas andam separadas. A mentalidade do Renildo CEO, do Renildo pai, do Renildo esposo, elas continuam preservadas. Uma coisa não substitui a outra. O que a gente quer com isso é falar, ser CEO do seu próprio negócio é uma mentalidade de ser dono do seu negócio. Quando você, de fato, é dono do seu negócio e entende que o seu resultado, que você vive a vida que você merece pelo que você está fazendo, é porque é dessa forma que a sua mentalidade está, tá? Então, não é substitutivo de forma nenhuma. O Kevin trouxe uma fala que o problema não é captação, que o seu problema não é captação. Há exatamente 6 meses atrás, eu falei aqui nesse palco, eu me arrisquei a dizer que em 5 anos, o número de pacientes multiplicaria 10 vezes para a medicina funcional integrativa. Nos últimos dias, com a investida da imprensa, provavelmente nós vamos reduzir isso para 4 anos. Por quê? Quando se fala de um problema, aquele problema é enxergado. E quando as pessoas vão buscar aquele problema, eles enxergam são os milhares ou os milhões de casos bem-sucedidos. Então, eu diminuo 1 ano nas minhas perspectivas aqui, dizendo para vocês, não é problema de captação. Nós teremos, nos próximos 4 anos, mais que 10 vezes paciente para medicina funcional integrativa. E querem uma prova? A metade de vocês que estão nessa sala não estava aqui, nem no ano passado, nem nos últimos 6 meses. Vocês estavam onde? Eu falei naquele momento que muita gente estava pensando em pesquisar, em estudar sobre medicina funcional integrativa. Agora eu digo para vocês, em 6 meses, esse número dobrou. Em 6 meses, esse número dobrou. Então, vocês realmente, nós não temos problema de falta de paciente. Todo mundo lá fora está doente, não é essa a sensação que nós temos? E todo mundo aqui dentro sabe tratar os doentes que estão lá fora. É só uma questão de alinhamento. E a jornada do médico CEO é isso. Nós vamos transformar, a nossa missão é transformar o negócio de vocês em 1 ano. Em exatamente 12 meses, em um encontro com você ou com a sua equipe, 1 vez por semana, você vai estar encontrando ou com a Carol, ou comigo, ou com o Kevin, Lucas, Milena, que é a nossa diretora de CS, e várias outras pessoas. ONI a ONI. Não é grupo, tá, gente? É individual. Os encontros são individuais e semanal. Se você tinha uma meta de atender 30 clientes na semana passada e não atendeu, nós vamos descobrir por quê, onde está o problema. Então, é por isso que a gente chama de jornada. É do 0 ao 100. Tá? É muito legal essa questão da mentalidade. Conversei agora há pouco com uma médica e com a Nutri. E aí eu queria te chamar, Kevin, para essa conversa, porque ela falou comigo da terceirização do processo comercial. E o que eu percebi? A terceirização, ela passa por essa questão da mentalidade. Eu não quero pensar nisso. E eu acho pouco provável isso dar certo. Não que o médico tenha que ser especialista em vendas, mas ele precisa, né, baseado na fala do Renildo, adquirir uma mentalidade de CEO, ou seja, ele vai reduzir o processo comercial em alguns poucos indicadores que ele vai ter que acompanhar, mas essa operação, eu até brinquei com elas no exemplo que eu citei, eu disse o seguinte, processo comercial, vendas, é o coração de uma empresa. Terceirizar isso é você colocar o coração batendo fora do corpo. E aí você que tem a perspectiva comercial, já que o Renildo já citou, né, essa questão do acompanhamento, eu acho que parte da jornada está em desenvolver essa mentalidade comercial para o time todo. Ontem na sua aula você falou assim, encantamento do cliente não é pós-venda, encantamento do cliente é a primeira abordagem dele, né? Então eu queria que você trouxesse essa perspectiva da importância de desenvolver essa mentalidade comercial para o time todo, né, dentro da clínica. Show. Eu tenho uma frase que explica um pouco disso. Na minha percepção, em qualquer negócio, quem não vende ajuda a vender.
qualquer negócio, qualquer segmento. Porque o paciente, o médico, ele faz a venda indireta. Eu não acho interessante, tem alguns médicos que fazem, está tudo bem, eu não acho interessante o médico ficar tratando condições financeiras com o paciente, dividir, parcelar no cartão 10 vezes, enfim. Eu não acho isso interessante. Mas se o paciente ele não sair do seu consultório com um nível de consciência do problema que ele tem para resolver, ele não vai te ver como uma solução. Então, a gente não consegue terceirizar a venda justamente porque a venda ela começa dentro do seu consultório. E aí, como que eu pego uma pessoa terceirizada que nunca entrou dentro da minha clínica e coloco para vender uma responsabilidade que é minha? Não funciona. Então, o processo comercial, ele é realmente o coração do negócio. Porque, para a empresa, existem 2 momentos. Ou a gente está em crescimento, ou a gente está morrendo. São esses 2 momentos que existem para a empresa. O que vai fazer você crescer é a sua inquietude de entregar o melhor para o seu cliente, que no nosso caso aqui são os nossos pacientes. A ponto técnico, vocês são muito inquietos. Falei ontem e repito mais uma vez. Médico, quando não está fazendo um curso, ele está buscando um curso para fazer. Sabe onde a gente erra? É porque a gente está buscando mais do que a gente já sabe. Você já é médico, cara. Você já conhece o seu paciente, você já conhece como resolver o problema do seu paciente. Sabe o que te falta? 10% do seu esforço de ser um excelente médico em ser um bom gestor. Só isso. Não precisa ser 90%, porque não é você que vai executar. Você só precisa saber cobrar. Você só precisa, falando um pouco ali da Carol, né? Você só precisa saber contratar, definir os papéis, definir as atribuições e cobrar. Saber como cobrar, né? É exatamente isso. E não tem como a gente tratar o coração da clínica fora do corpo, que é o comercial, porque comercial, quem não vende, ajuda a vender. Legal. Carol, queria que você... Só um complemento. Terceirizar comercial, gestão da clínica ou de qualquer negócio. É a mesma coisa de você atender o paciente, terceirizar a prescrição dele e carimbar com seu carimbo. Você está assumindo a responsabilidade por uma prescrição que não é sua, mas é o seu nome que está ali. É o seu negócio, é a sua clínica, é o seu dinheiro. É o seu esforço de anos de estudo para entregar aquilo para o seu paciente. Então, o meu posicionamento em relação a terceirizar o que é estratégico, gestão, comercial, a gente terceiriza o que é execução, mas a estratégia é dentro de casa. Excelente. Eu queria que colocasse, o meu passador não está passando, a gente tem um slide aqui que desenha o que a gente chama de jornada, e eu quero provocar o Renildo para essa conversa, para essa fala, né? Nós estamos caminhando aqui para o fechamento do nosso painel, mas eu acho que essa fala do Renildo agora ela é extremamente importante. E apresentando a jornada ali para alguns profissionais hoje, eu falei assim, ó, parece que nós somos videntes, mas não é, isso é experiência. O que justifica a gente estar aqui falando sobre jornada, sobre colocar em prática a terapia nutricional injetável, não é um curso que a gente fez, é uma história construída ao longo de 10 anos. Né? E por que eu falo que parece ser vidente? Quando você virar as costas aqui para o Frei Caneca e pegar todo esse conhecimento que vocês adquiriram aqui hoje, a primeira pergunta que vocês vão se fazer é: como que eu vou atuar? Em qual ramo eu vou atuar? Em qual área? Como que eu vou me apresentar? Que a gente chamou aqui na jornada de modulação de oferta. Então, eu convido a vocês a tirarem foto, a ler ponto a ponto. Passa no nosso estande também, tem uma revista institucional, na última página tem todos esses pontos e vocês podem validar. É exatamente passo a passo dos desafios que vocês vão enfrentar a partir de hoje. Então, começa com modulação de oferta, depois a pergunta, né? Será que isso fica de pé? Ou isso é sonho de barriga cheia? Será que tem possibilidade disso dar certo? E aí você vai caminhar passo a passo nessa jornada e vai ver que, de fato, são esses os desafios que vocês enfrentam. E nós estamos aqui, neste palco, num painel, apresentando uma solução para estes problemas, porque nós já fizemos isso. E essa história não começa hoje, né, Renildo? Renildo tem 25 anos de mercado farmacêutico, 27. Não tira 2 anos, não são 2 dias. São 27 anos de mercado, conduzindo várias frentes nesse universo de medicina funcional integrativa também. E eu queria que ele reforçasse, né, essa cicatriz que a gente carrega de ter feito, de ter testado, de ter errado, de ter acertado com essa realidade, né, que você viveu
na sua carreira de crescimento, de transformação a partir de uma oportunidade. Ok. Da última vez que eu estive aqui, eu falei para vocês que a grande maioria das consultorias, mentorias, imersões, formações, elas dizem a nós, não a vocês, o que nós devemos fazer. E naquele momento eu fiz uma provocação muito forte, Lucas, que a gente precisaria dizer às pessoas e aos profissionais, aos empresários, como eles deveriam fazer. Porque o que já era muito pouco, já tinha muita gente dizendo. E a gente voltou, nós voltamos para casa com esse barulho, né, de como fazer. E nós chegamos a essa conclusão desse painel, que se a gente não de fato executar junto com vocês, vocês vão ficar novamente com o sentimento de que adquiriram novos conhecimentos e não implantaram. Eu percebo nessa sala, nesse momento, que nós temos 60% das pessoas que estavam aqui ao finalizar a última aula, que, diga-se de passagem, foi um espetáculo. Não é porque está tarde para o almoço, não é fome. Provavelmente essas pessoas estão ali fora. É porque existe um fenômeno que a gente tende a estudar muito mais aquilo que a gente já sabe. É muito mais fácil e muito cansativo. Vocês são médicos e sabem que o nosso órgão cérebro gosta de economizar energia porque ele é um grande consumidor. Então é muito mais fácil estudar medicina. Na próxima aula que vai falar de medicina, essa sala vai voltar a ter 100% de ocupação. Na próxima vez que alguém falar de gestão com vocês, essa sala vai ter 50% a 60% de ocupação. E é daí que vem o grande problema. Vocês não tornarão CEO do próprio negócio, e muito menos empresário, se não virar essa chave. E é por isso que eu digo para vocês que ser CEO do próprio negócio é uma questão de mentalidade. Será que em 365 dias, tendo um encontro semanal com diversos profissionais, diferentes formações, que vai de marketing, vendas, empreendedorismo, medicina, vocês conseguem fazer isso? Eu respondo, alguns conseguirão e outros não. É por isso que a jornada médico-CEO não é para todos. E nem nós temos condições de entregar isso para todo mundo. Eu quero pedir a permissão do Lucas, se ele me der, para eu levantar aqui, para eu contar um pouco da minha história, que muito raramente eu conto, tá, gente? Fique à vontade. Então eu vou contar. E eu costumo chorar. Eu sou filho de agricultores. Eu nasci na roça, 7 irmãos. Até meus 17 anos, eu apanhava café. Mas não é na garrafa, é no pé. Eu capinava, eu roçava pasto, eu buscava as vacas, eu prendia o bezerro, eu tirava leite na mão. Essa é a minha história. Eu sou filho de agricultores, de agricultura familiar, não é de fazendeiros, leia-se. Tá? E eu tenho muito orgulho disso, porque foi ali que eu desenvolvi minha resiliência. Foi ali que eu aprendi muita coisa. Foi ali que eu não conhecia o que era bullying. Porque meu apelido era Garnizé, tamborete de anão, e por aí vai. Não sei porquê, tá? Aos 17 anos, na verdade eu terminei a 8ª série aos 15, e fiquei mais 2 por ali naquela vida, e aos 17 anos eu fui para a cidade morar com parentes. Sabe qual parente? A esposa do meu tio, que era separada do meu tio. Eu trabalhava para ela numa mercearia de 7 da manhã às 22 horas, porque ela não era minha parente. E era numa cidadezinha muito pequena. Depois de um ano, eu fui para uma cidade um pouco maior, morar com a minha avó. Ela tinha um bar. E eu trabalhava de segunda a segunda, vendendo bebidas no bar, cigarro e tudo isso. Eu não consegui um emprego, minha última entrevista de emprego foi num supermercado, uma cooperativa. Eu tinha 19 anos.
E quando terminou o processo seletivo, a pessoa responsável pela seleção falou: Renildo, eu adorei a sua história, você já trabalha a vida inteira, é você que eu precisava aqui. Mas eu vou ter que contratar outro candidato porque ele é filho de um funcionário da Uzi Minas. A Uzi Minas é uma grande siderúrgica, que naquela época era assim. É uma grande siderúrgica da nossa cidade. E eu contei essa história da minha reprovação para o contador da mercearia da minha avó, do bar da minha avó. Ele falou assim: eu vou arranjar um emprego para você numa farmácia de manipulação, que eu sou contador. Você vai trabalhar de auxiliar de administrativo. E eu fiquei ali até os 21 anos, quando eu resolvi ir para os Estados Unidos pelo México. Saí, comprei a passagem, fiz meu passaporte, levei até uma agência. Vocês sabem qual tipo de agência eu estou falando. E no dia de buscar as passagens, a Polícia Federal tinha prendido o meu passaporte, o dono da agência e tudo mais. E eu voltando para casa, eu vi uma pequena farmácia de manipulação que tinha acabado de abrir, que era a Central Pharma, do meu sócio, Renato, sócio até hoje. Ele tinha fundado, foi ele o fundador, eu não sou fundador da Central Pharma. E eu parei lá e eles tinham muitos problemas ali, porque era a segunda farmácia que ele estava abrindo em outra cidade. E a farmacêutica não sabia fazer e me ajudou. Eu fiquei por ali, porque o Renato viria de Caratinga, que era outra cidade, no final da semana, e a gente conversaria se ele me contrataria novamente para eu recomeçar. Bom, eu vou dar um salto de 13 anos para mostrar para vocês que não tem sucesso repentino. Durante 13 anos nós trabalhamos a Central Pharma, uma farmácia de 60 metros quadrados. Em 2014, nós faturávamos R$250 mil mês. Foi quando eu, num evento igual a esse, fui provocado por um médico, não foi um administrador, um empreendedor, não foi nada disso, foi um médico. Eu estava num congresso de farmácia, ele estava palestrando para farmacêuticos, eu não conhecia, e ele me provocou. Nosso tempo acabou. Ele falou assim, eu falei: eu quero te contratar para fazer uma palestra para médicos. Ele falou: você não pode me pagar. Eu falei: diga quanto é que eu pago. Eu não tinha dinheiro para pagar, porque é uma empresa que faturou 250 mil, eu tinha 25 funcionários, não dá muito dinheiro. Mas eu paguei. Eu dei o primeiro passo. Todos nós e todos vocês ouvem isso todos os dias, mas não têm a coragem de dar o primeiro passo. Sabe por quê? Porque vocês não são CEO do seu próprio negócio. Porque a mentalidade, veja que não é você saber sobre vendas, saber sobre marketing, você tem que saber sobre medicina e ter uma mentalidade de dono. Só isso. Porque o resto, nós e a sua equipe vai fazer por vocês, porque vocês vão ter que continuar fazendo a melhor medicina que vocês puderem fazer. O recado que eu quero deixar para vocês é que se vocês não derem o próximo passo, vocês vão continuar aqui no próximo ano, no mesmo lugar. E aí eu vou falar para vocês quanto foi de 2014 a 2024 o crescimento da Central Pharma com todas as verticais de negócio que nós criamos. Não foi 1000%, foi 1000 vezes. Nós saímos de um faturamento em 2014 de R$250 mil por mês. Não vai dar 1000 não, fiz conta errada. Mas dá muito. Para um faturamento em 2025 de R$250 milhões. E eu digo mais, nós vamos sair de um faturamento de R$250 milhões em 2025 para um faturamento de R$1 bilhão até 2030. Eu acredito e nós vamos chegar lá. Porque essa medicina que vocês praticam não é medicina de mentira. Não adianta pegarem um caso isolado, mal sucedido e jogar na mídia. Porque contra milhares ou milhões de casos bem-sucedidos, isso vira. Eu só convido a vocês, gente, nós temos apenas, e isso não é técnica de escassez. Nós só podemos fornecer 10 vagas para médico CEO, por uma questão muito simples. Serão 10 encontros semanais.
Eu não consigo simplesmente colocar mais consultores lá e treinar de um dia para o outro. É realmente só 10. Eu não vou deixar código, link, QR Code, nada para vocês lerem. Porque nós só vamos vender jornada do médico CEO para quem eu olhar no olho, apertar sua mão e saber se você está de fato com vontade de ser dono de um negócio. Porque se você não tiver, vai ter uma ruptura lá na frente. Porque quem tem que ser CEO aqui é vocês. Então a gente não vende mais que 10 e não vende se a gente não olhar no olho. A gente está aqui até às 20 horas, todos nós à disposição, para caso vocês achem que isso faz sentido e queira conhecer. Mesmo assim, se você quiser conhecer e comprar ali agora, nós não vendemos. A não ser que eu tenha um tempo para parar com você e ficar 3 horas. Porque nós temos que fazer um diagnóstico de onde que vocês estão e vocês precisam ir lá nas nossas unidades clínicas e olhar aquilo. Por quê? Porque tudo que está nessa tela é tudo que nós fazemos para o nosso negócio. E eu quero mostrar para vocês o nosso negócio e você olhar aquilo e falar, é isso que eu quero, porque se não for isso que eu quero, eu não vou contratar aquilo ali. Tá bom? Estourei o limite, desculpa aí, Gesne, desculpa vocês por causa do horário de almoço, mas eu tinha que contar isso para vocês, porque a metade da sala está aqui, ou talvez um pouco menos. Mas a gente não precisa nem de 2% do que estão nessa sala, para no próximo ano chegar aqui e ter 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais faturamento, igual tem uma ali fora que estava faturando há 6 meses atrás, quando eu falei isso aqui, R$70 mil, e no mês passado ele faturou R$270 mil. Com a mesma quantidade de mão de obra, com a mesma clínica, com os mesmos recursos, tendo quase 50% de lucro. Muito obrigado, gente. É isso aí, a palavra para fechar é coragem. Tenha coragem de dar o passo e conte com o Grupo TGPM. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal.